Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Hilário Rocha, com o tema No Limiar da Nova Era, Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe e fortaleça esse nosso encontro com o seu amor neste trabalho de divulgação doutrinária. Nós estamos muito felizes e emocionados, externando a nossa gratidão por esta oportunidade que os corações estão nos ofertando e desejamos de viva voz que a nossa noite seja bastante proveitosa. E para alcançar este objetivo, nós rogamos aos irmãos da espiritualidade maior que possam orientar as nossas palavras a fim de que elas sejam de lenitivo, de reconforto, de equilíbrio, de valorização da vida e, acima de tudo, de ilimitada confiança em Deus. Certa feita, conversando com um amigo muito querido, também ligado às atividades religiosas, embora sob outra denominação, mas também um ceareiro do Cristo, ele nos dizia o seguinte: parece que viraram o mundo pelo avesso. O mundo está sendo virado pelo avesso. A impressão que se tem é que alguém colocou a mão no fundo do mundo e deu uma puxada muito violenta no universo. E o universo se desestruturou todo, a tal ponto de nós estarmos experimentando uma assustadora e aflitiva inversão de valores nos caminhos humanos. Afinal de contas, matar, roubar, achincalhar, ofender, difamar, desrespeitar, viraram as palavras de ordem. É a impressão que se tem ao dar uma volta na rua, ao admirar as vitrines de uma loja, ao puxar o jornal ou ler algum noticiário de forma virtual. A impressão que se tem é que a desonestidade e a destruição tomaram conta do mundo e que ser honesto é algo digno de paródia, de risada e de escárnio. Não vale a pena ser honesto, não vale a pena cultivar os valores familiares, não vale a pena investir nos valores cristãos, não vale a pena honrar pai e mãe, porque, afinal de contas, o mundo é dos espertos. E dentro desta programática, o desrespeito, a ofensa, a calúnia e o desacato são as expressões de mando neste mundo convulsionado e efervescente. Como nós poderemos lidar com isso? E ouvindo essas queixas, essas interrogações reiteradas deste nosso companheiro, nós, em prece muda, invocávamos os benfeitores espirituais, solicitando uma orientação para que pudéssemos responder de uma forma educada e respeitosa, porque, afinal de contas, estávamos numa sinuca de bico, estávamos numa saia muito justa. Foi então, meus irmãos, que nós nos lembramos da codificação kardeciana e fomos buscar o nosso socorro na parte terceira de O Livro dos Espíritos,
e também no 18º capítulo de A Gênese, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, as leis morais da vida, no item lei de destruição. Ali nós encontramos a resposta. A destruição necessária e a destruição abusiva. Nós estamos enfrentando um período, meus irmãos, um período apocalíptico. Um período em que todos os valores espirituais que nós temos aprendido em décadas e décadas de frequência, de estudo e de exercício da prática espírita, todos esses valores estão sendo colocados em xeque. Nós estamos num trabalho sacrificial. Entretanto, os espíritos asseveram: o sacrifício vale a pena. E através da lei de destruição, nós aprendemos, como os espíritos luminares da codificação, que a lei de destruição é uma lei da natureza que tem como objetivo a renovação das coisas e das pessoas, a transformação da terra, a nossa morada, o nosso mundo, o nosso planeta, a nossa mãe que nos acolhe, no sentido de renovar, no sentido de aperfeiçoar, no sentido de se suceder uma coisa a outra na busca do aperfeiçoamento e da transformação. Há mais de um século, nós aprendemos em O Livro dos Espíritos que nós estamos passando por um momento de transformação, por um momento de saneamento moral do nosso planeta, onde as dores e os sofrimentos atingem conotações superlativas, mas a desordem é apenas aparente. O Espiritismo nos ensina que existe uma lei de evolução de mundos, uma lei de progresso, e essa lei de progresso está dentro dos desígnios divinos, porque faz parte da justiça e da misericórdia do Pai que os filhos se aperfeiçoem, que os planetas se aperfeiçoem, que os mundos se modifiquem e que o sofrimento e a dor, ainda muito necessários num mundo de provas e expiações, sejam vivenciados e experimentados por nós, objetivando a transformação, a renovação. E Jesus assevera no Evangelho: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, meus irmãos, nós estamos sim experimentando o limiar, o começo de uma nova era, onde muitas manifestações amorosas, fraternais, caridosas têm acontecido na Terra de uma forma anônima, mas constante, de uma forma efetiva, porque, meus irmãos, muito bem está sendo feito, muita gente está trabalhando, muitas pessoas estão engajadas em iniciativas caridosas, em atividades de benemerência, em trabalhos que valorizem a vida e que promovam o ser humano. O Espiritismo mostra isso há mais de um século. Nós aprendemos que nós estamos passando por uma lei de evolução de mundos. E esta lei de evolução, ela mostra que o nosso planeta, este humilde grão de areia onde nós viajamos no espaço sideral, esta morada da casa do Pai, está sendo submetida a uma transformação, onde a destruição é apenas aparente, a desordem é temporária, mas essa desordem e essa destruição estão sob o comando de forças superiores,
de forças sábias, equânimes e justas que governam o mundo. Quantas civilizações já passaram, meus irmãos, aqui pelo planeta Terra? Mais de 20 civilizações. Quem conhece um pouco de sociologia, quem estudou um pouco de história, quem percorreu os anais da antropologia, da psicologia, da pedagogia e das diversas ciências que estudam o comportamento das criaturas humanas, sabe que nós estamos atravessando um período de transformação. Afinal de contas, a Terra já foi uma massa incandescente. A Terra foi um mundo primitivo, foi uma nebulosa que se destacou do Sol, onde as substâncias estavam em estado de liquefação, numa temperatura altíssima, impossibilitando a instalação da vida na crosta planetária. E através de milênios e milênios de luta, nos mais diversos dias da criação, como está escrito de uma forma muito poética no livro do Gênesis, no primeiro livro da Sagrada Escritura, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Uma alegoria poética muito bonita para mostrar cada um dos dias da criação como milênios e milênios de trabalho, de esforço, de luta, de transformação, de destruição e de recomeço. A Terra saiu lentamente de situações primitivas, passando para civilizações agropastoris, depois das civilizações agropastoris, as civilizações industriais, as civilizações artísticas e científicas, e finalmente a civilização atual, atormentada numa desordem aparente, mas caminhando para o processo evolutivo, porque nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, da misericórdia de Deus que governa o mundo, das forças espirituais a serviço do Pai, do carinho de Jesus, do carinho incomensurável do Cristo por este planeta. E todos esses acontecimentos que nós estamos experimentando, meus irmãos, são acontecimentos naturais, fazem parte do processo evolutivo. E, aliás, meus irmãos, nem tudo é horrível, nem tudo é dantesco, nem tudo é tétrico, nem tudo é destruidor. Afinal de contas, o nosso planeta Terra, onde nós temos visto tanta efervescência, tantas convulsões, este planeta nos presenteia diariamente com um céu azul, com árvores belíssimas, com paisagens que encantam os nossos olhos, com manifestações da natureza, com aves que cantam, com flores que perfumam, com crianças que sorriem. Ainda assim é possível perceber, meus irmãos, as inúmeras manifestações diárias da misericórdia divina neste momento de guerras e de rumores de guerras. Pandemias sempre existiram. Pandemias são acontecimentos naturais que se repetem de tempos em tempos, onde muitas vezes criaturas desencarnam em massa, é verdade. Quem não se lembra, meus irmãos, da peste negra, da tão comentada peste negra, cujos resquícios permanecem até hoje? Quem não se recorda da famosa gripe espanhola da década de 1915 e 1920, onde o grande Eurípides Barçanufo tinha sua vida física ceifada, uma vida de trabalho, uma vida de amor, uma vida de dedicação a Jesus? Essas pandemias, elas fazem parte do quadro evolutivo do planeta Terra,
onde muitas vezes, meus irmãos, por força da acomodação de camadas geológicas, para que o planeta se estabilize, se sustente, até porque, segundo os geólogos, o planeta Terra é um planeta relativamente jovem, abalos sísmicos temporariamente acontecem para acomodar as camadas geológicas do nosso planeta. Desequilíbrios meteorológicos em função da indisciplina das criaturas também acontecem. Mas isso tudo, meus irmãos, está na pauta do processo evolutivo. Esse vírus que nós estamos experienciando nesses tempos, o vírus da Covid-19, que merece o nosso respeito, porque afinal de contas ele está cumprindo o seu papel. Ele está sofrendo mutações, como acontece com qualquer vírus, com qualquer bactéria. Nós mesmos, meus irmãos, experimentamos mutações no nosso corpo físico e muitas vezes nem sequer nos damos conta disso. As bactérias e os vírus, eles também lutam pela sobrevivência. Quando eles encontram um ambiente adverso, através do uso indiscriminado de antibióticos e de toda sorte de fármacos e de drogas, o que eles fazem? Eles mudam uma proteína, eles mudam um aminoácido, eles mudam uma sequência de DNA e acabam sofrendo uma mutação. Esse vírus, ele poderia, meus irmãos, ter exercido o papel dele aqui na Terra de uma forma mais serena, de uma maneira mais amena, de uma forma mais suave. Entretanto, meus irmãos, nós não quisemos, porque fizemos a opção por quinquilharias que não valem nada, quinquilharias que não nos ajudam em nada no processo evolutivo. Muitas vezes fazemos a opção pelo terra a terra, supervalorizando a materialidade, como se a vida material fosse o único objetivo da nossa existência. Muitas vezes achamos que nada vai mudar, que ninguém vai ficar doente, que ninguém vai desencarnar, que tudo vai ficar assim para sempre. Então, meus irmãos, para acelerar o nosso processo evolutivo e para que nós tomemos consciência que acima desta vida física, que merece o nosso maior respeito, está uma vida verdadeira, uma vida espiritual, uma vida voltada para o bem e para o amor, é que muitas vezes os flagelos destruidores acontecem e a lei da destruição acontece. Não no sentido de aniquilar tudo, mas no sentido de chamar a atenção das pessoas, de despertar as consciências para a realidade espiritual da vida. E o limiar da nova era, meus irmãos, é o prenúncio de um novo tempo, o prenúncio de coisas melhores, o prenúncio de grandes alegrias que foram colocadas por Deus na Sagrada Escritura e que estão acontecendo. E uma das alavancas para que essas grandes alegrias aconteçam e para que a vida seja valorizada em toda a sua plenitude, uma dessas alavancas é exatamente o Espiritismo. E o Espiritismo, conforme colocam os Espíritos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. O Espiritismo é a grande alavanca para o progresso da humanidade. É a grande mola propulsora para colocar o amor no coração das criaturas e para fazer com que nós aprendamos a amar a vida, amar a natureza, amar as pessoas, amar os mares, amar os rios, nos auto-amar também, o que é muito importante. Porque muitas vezes, meus irmãos,
a autocomiseração, a autodestruição, o autoaniquilamento e a falta de autoperdão mata muito mais do que todos os vírus e bactérias juntas. E isso quem diz é o grande benfeitor Emmanuel, numa obra maravilhosa psicografada por Chico Xavier, Leis de Amor. Ali ele diz: a mente descontrolada e o coração desviado dos propósitos do Evangelho, na falta de auto-amor e na falta de auto-perdão, aniquila muito mais vidas do que o poder destruidor de bactérias e vírus. Nós estamos, sim, meus irmãos, caminhando para um novo tempo, como disseram os profetas através do Primeiro Testamento da Sagrada Escritura. No Primeiro Testamento, impropriamente chamado de Antigo Testamento, porque a expressão Antigo Testamento é uma expressão que carrega uma carga pejorativa muito grande. Antigo Testamento dá a ideia de uma coisa que já passou, de uma coisa que se perdeu no tempo e no espaço, de uma coisa que não merece mais a nossa atenção. Novo Testamento, na verdade não é nem Antigo e nem Novo Testamento, é Primeiro Testamento e Segundo Testamento, porque em toda a Sagrada Escritura os Espíritos estão presentes, inspirando os profetas no Primeiro Testamento, com as esperanças messiânicas, com a vinda de Jesus, na primeira aliança que foi feita por Deus com a humanidade através da mediunidade de Moisés nos 10 mandamentos. E os Espíritos dizem: os 10 mandamentos da lei de Moisés são o frontispício brilhante da obra de amor do Pai. São o frontispício que ilumina toda a obra do Pai, para orientar as criaturas no caminho da vida. No Novo Testamento, chamado de Segundo Testamento, a aliança é renovada com a presença de Jesus, trazendo para nós o amor e a misericórdia do Pai. Porque Moisés começou a obra no Primeiro Testamento, Jesus continua a obra no Segundo Testamento, e ele anuncia o Consolador prometido, que vem através da doutrina dos Espíritos para pavimentar a estrada e consolidar a aliança de Deus com a humanidade. Não caminhamos para a desordem, não caminhamos para a bagunça, caminhamos para uma nova terra, para um novo céu, como nós observamos muito bem no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. O Apocalipse é o último livro da Sagrada Escritura, o último livro do Segundo Testamento. Um livro mediúnico por natureza, recebido por João Evangelista através do plano espiritual. E no capítulo 21 do Apocalipse, lá está, uma nova terra e um novo céu. Essa nova terra e esse novo céu é a nova era onde o mundo terreno estará cheio de uma população renovada, de uma população feliz, de uma população dinâmica, equilibrada e muito consciente das suas responsabilidades e deveres, almejando as bênçãos de uma terra transformada. Portanto, meus irmãos, a lei é de perseverança, é de persistência, é de firmeza nos ensinamentos de Jesus e de cultivo dos ideais espíritas, que são os ideais de amor nesta nova era onde nós estamos experimentando este sopro transformador. É verdade, sim, que nós estamos num período de turbulência, nós estamos em plena efervescência, mas nessa efervescência, meus irmãos, onde a justiça de Deus atua, também atua a misericórdia do Pai. Porque se muitos espíritos estão desencarnando,
Esses desencarnes coletivos e em massa estão sendo supervisionados pelo plano espiritual. Irmãos que perecem, irmãos que atravessam a aduana do túmulo, são recepcionados por seus anjos guardiães, por seus protetores espirituais, por seus mentores que os consolam, que os encaminham, que os esclarecem e que os ajudam na continuidade das suas lutas. E quanto a nós, meus irmãos, que não fomos recolhidos pelo plano espiritual por conta desta pandemia, que ainda permanecemos aqui na Terra, orar pelos amigos que estão com o coração dilacerado, orar pelos enamorados e orar até por nós mesmos, meus irmãos, para que aqui estejamos atentos, para que aqui estejamos prestando bastante atenção na vida, no que a vida espera de nós, a fim de que, quando soar a hora da nossa partida para a casa do Pai, nós tenhamos a condição de partir agradecidos, partir com a consciência pacificada, partir com amor no coração, na certeza de que a misericórdia divina está sempre presente. Esta é a nova era, meus irmãos, a nova era que começou em 18 de abril de 1857, com a chegada de O Livro dos Espíritos, e que se perpetuou ao longo dos séculos, ao longo das décadas, em mais de 150 anos de luzes e de esclarecimentos, onde muita gente está trabalhando, muito bem tem sido feito, meus irmãos, com a presença marcante do elemento feminino, em todos os instantes difíceis de transição planetária, em todas as épocas de transformação da humanidade, a mulher sempre tem estado presente. E o elemento feminino, com toda a sua inteligência, com toda a sua marca, com toda a sua veia participativa, com a sua força, com a sua valentia, está sempre presente. Nas horas difíceis, nas horas de medo, de pânico, aparece o elemento feminino, com todo o amor que a mulher já conseguiu entesourar no seu coração para poder nos orientar. Na questão 822 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos são muito claros ao dizer para Kardec: uma legislação cristã, uma legislação perfeita, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. A emancipação feminina caminha com a civilização, mas a escravização da mulher marcha com a barbárie. Todo privilégio concedido ou a um ou a outro seria uma preferência, e toda preferência seria uma injustiça. Marido e mulher, no limiar da nova era, estão presentes. Mãe e filho, pai e filha, irmão e irmã, homem e mulher, não como senhor e escrava, mas como companheiros de viagem. A mulher, profundamente vilipendiada ao longo do tempo por uma pretensa supremacia masculina, a mulher superou uma série de situações adversas, conseguiu o seu espaço e hoje marcha de uma forma heróica, de uma maneira valente, acompanhando todos os progressos da civilização. E hoje, meus irmãos, no limiar da nova era, a dona de casa deixou de ser aquela mulher que passava o dia inteiro cozinhando, lavando, passando, bordando, ruminando a própria vaidade, falando mal da vida dos outros, para depois se empiriquetar, se embonecar no final do dia, esperando o marido que muitas vezes voltava para casa depois de longos devaneios afetivos. Hoje a dona de casa, dividindo tarefas com o marido, é uma mulher extremamente atualizada, inteligente,
consciente daquilo que acontece no mundo e colocando toda a sua força para ajudar o marido e os filhos, para fazer do lar não um refúgio pecatório, não um repositório de queixas e de lamentações, mas um pouso de amor, onde todos se robustecem para a continuidade das lutas, sob o apanágio de Jesus, sob o apanágio de Nossa Senhora, que é a mulher das mulheres. Estamos sim, meus irmãos, caminhando para uma nova era. Estamos no limiar da nova era. E nós, espíritas, hoje temos um papel muito importante, porque somos os apóstolos da paz e da libertação. E como diz o espírito de Fénelon em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, somos os modernos São Bernardos, somos os apóstolos da paz e da libertação, os apóstolos da harmonia e da libertação universal, os apóstolos a serviço de Jesus, os trabalhadores do bem. Afinal de contas, na nossa pequenez, ainda somos grãos de areia, mas sem os grãos de areia não haveria as montanhas. Afinal de contas, os humildes grãos de areia não formam as grandes extensões de praia e as imensas montanhas? Os pequeninos animais no fundo do mar não formam grandes continentes? Portanto, como diz Fénelon em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, que essas palavras, nós somos pequeninos, não vos desanimem, não vos atrapalhem, mas constituam para vós um estímulo, um êmulo, um incentivo para que o trabalho continue acontecendo, porque a nova era é uma realidade. Não, o mundo não está virado pelo avesso, não. O mundo passa por uma fase de desordem aparente, porque acima de nós estão os benfeitores espirituais, estão os grandes espíritos de escola a serviço de Deus, a serviço de Jesus, utilizando-nos como instrumentos a cada um de nós para colocar essa terra em ordem na grande nova era de paz e de amor. E que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.